Como lidar com o medo de fracassar? Como que lidar com o medo do que as pessoas podem dizer? Como lidar com o medo de não se sentir suficiente? Como lidar com o medo de fato? A maioria das pessoas se sentem estagnadas, se sentem paralisadas porque o medo as impede de seguir adiante. Ilusão projetada pela mente inconsciente e também pela mente consciente, de certa forma, de criar imagens, sonhos ou formas estranhas, de repente faz com que você se sinta num estado de que você não se movimenta e de que você não faz as coisas que deveriam ser feitas. Se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, fique aqui comigo nesse vídeo. Eu vou te falar, que eu vou te mostrar como que a sua mente ela pode ser muito poderosa, tanto para te alavancar quanto para te derrubar. E que se você utilizar algumas ferramentas de controle da sua mentalidade, a partir das técnicas da programação neurolinguística, da PNL, você pode de fato modelar a sua mente para você mudar o teu estado interno, a representação interna do que de fato você enxerga e você compreende essa realidade. Eu sou o Thiago Benevides, hoje eu estou aqui no Central Park, aqui em Nova York, para poder gravar esse vídeo para você poder aprender melhor como você pode lidar com medo, com essa figura estranha, ou esse ser estranho. Como é que é a forma do medo para você? Existe uma forma? Existe uma cor? Existe um tamanho? Existe um peso? Na programação neurolinguística, na PNL, traz um entendimento de que todo ser humano de fato, ele compreende a sua realidade a partir de 3 modalidades, tá? E essas 3 modalidades é ou visual, ou auditiva, ou sinestésica. A maioria das pessoas, o que é visual? É a pessoa que ela tem necessidade mais de ver as coisas, e ela se comunica, ela expressa falando, eu vejo as coisas, eu vi. Ela se comunica de uma forma mais visual, eu preciso ver. Existe a pessoa que ela já se comunica de uma forma diferente. Eu ouvi fulano dizer isso, eu ouço isso, o barulho do mar, o barulho das coisas me incomodam. Então, na sua comunicação, ela fala mais sobre o aspecto falado, sobre o aspecto auditivo. Existem as pessoas que utilizam mais o aspecto sinestésico, ou seja, do tocar. Pessoas que falam mais, se expressam, se comunicam mais de uma forma relacionada ao que é possível tocar. Pessoas que falam, por exemplo, para mim esse problema está pesando como um armário, né? Nossa, isso pesa demais para mim, minha mente está pesada como um baú. Isso são figuras de linguagem que essas pessoas estão utilizando para que, de certa forma, a sua mente tenha essa compreensão. É a visão de mundo de cada pessoa. Eu sou uma pessoa que utilizo mais os padrões visuais e sinestésicos. E ainda também tem algumas formas não definidas, como eu sinto. Eu sinto é sinestésico, né? A pessoa sente. Mas eu percebo, por exemplo, é uma coisa que não é nem visual, nem auditivo, nem sinestésico. Ela percebe. Por que eu estou te ensinando sobre isso? Porque quando você passa a ter uma característica mais clara sobre como que a sua mente interpreta, como essas suas representações internas são representadas pela sua mente, que a sua mente traz isso para você, existem formas de você poder, de fato, lidar melhor com isso. Você poder, por exemplo, quando você sente medo, por exemplo, Thiago, eu sinto medo de ficar sozinho na minha vida. Ok, quando você sente medo de ficar sozinho, você sente medo, você vê, tem alguma imagem na sua mente, é alguma coisa que as pessoas falam para você, é alguma coisa que você toca. Por exemplo, Thiago, é uma coisa que as pessoas falam para mim. Você vai ficar sozinha, você tá sozinha, você vai ficar sem ninguém. E se você pudesse passar simplesmente a abaixar o volume dessas vozes? Você pode fazer isso na sua mente. Você baixar esse volume cada vez mais. E se essas vozes que estão perto de você, se você pudesse afastar de você, se essas vozes estivessem cada vez mais longe, o teu estado não muda imediatamente? Você quase não ouve a voz e essas vozes estão de longe. É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa tem imagem. Thiago, eu tenho imagem que eu vou ficar sem dinheiro nenhum para poder pagar minhas contas. Ok, é uma imagem. Como que é essa imagem? Essa imagem sou eu em casa com a mão
no rosto, depressivo, porque eu não tenho dinheiro para pagar a conta, ok. E se você tirasse a cor dessa imagem? Se você tirasse o brilho dessa imagem? Aqui a gente está usando as submodalidades da programação neurolinguística em relação ao visual, auditivo e sinestésico. Se você pudesse tirar a imagem, ou se você pudesse tirar a cor dessa imagem, se você pudesse afastar essa imagem, se você pudesse simplesmente granular essa imagem, se você pudesse deixar essa imagem turva, a tua mente já começa a ter uma outra compreensão. Se você pudesse encolher essa imagem, olha como você se sente diferente quando você traz essa mudança na tua percepção. A pessoa que fala, nossa, eu sinto o peso de um armário nas minhas costas. E se esse armário passasse a pesar 1 grão de arroz? Qual seria o peso? Qual é a forma desse armário? É uma forma pontiaguda ou esse é um armário de repente macio? Olha como que você muda a representação para a tua mente da forma como você está se sentindo. Esse é um assunto muito amplo para que eu possa expressar ele aqui. Eu utilizo sempre esses conhecimentos dentro dos meus treinamentos, principalmente através dos exercícios, através das visualizações, das mentalizações que eu trato de certa forma também dentro das minhas mentorias individuais, dentro dos trabalhos individuais das pessoas que me procuram para poder superar algum tipo de trauma, seja um trauma financeiro, seja algum tipo de trauma em relação ao relacionamento, uma pessoa que foi abusada quando na infância, ou uma pessoa que de repente ela de alguma forma apanhou do marido, ou a esposa bateu, ou pegou o marido na cama, enfim, cada um tem os teus traumas, cada um tem os teus problemas, e às vezes essas imagens mentais, às vezes esses traumas mentais fazem com que as pessoas vivam algo que elas não são de verdade. Mas pode ser que a sua mente não saiba onde estão essa informação, talvez você tenha essa informação, mas você não saiba o que fazer com essa informação. E é isso daí que eu trabalho também dentro dos meus atendimentos individuais, fazendo com que você crie uma nova percepção para essa história que você está contando para você aí dentro mesmo. E a gente só passa a simplesmente modificar essa realidade. Alguns tipos de terapia, alguns tipos de trabalho costuma ir direto muito no foco do problema. E quanto mais você foca no problema, mais você vai ter um estado que você não vai conseguir mudar o problema. Agora, quando você muda a tua percepção sobre o problema, quando você faz com que a sua mente enxergue uma outra forma sobre esse problema, imagina o seguinte, só para você ver como que sua mente é poderosa. Imagina que agora tem um elefante em cima de você. Esse elefante pesa, né? É um elefante em cima de você. Agora pensa que esse elefante, ele é feito de algodão. Já pesa muito menos, né? E se esse elefante ele tivesse do tamanho de uma maçã? Ele pesa muito menos. Então, quando a sua mente cria essas imagens, olha como que muda a sua representação e o teu estado interno sobre essa representação. Tudo isso dá para ser trabalhado dentro dos treinamentos, dá para ser trabalhado dentro de mentorias individuais. Eu não sei se nesse momento agora que você está assistindo esse vídeo, se existem algumas vagas abertas. Eu abro algumas vezes no ano vagas de mentoria individual comigo, do qual eu posso te atender via Skype ou individualmente aqui em Nova York também, para que você possa trabalhar os teus traumas, trabalhar os teus medos, trabalhar o que possa estar te impedindo de alcançar realmente a vida que você merece, tá ok? Esse é o vídeo de hoje que eu quero deixar para você, que você passe a estudar mais sobre PNL, programação neurolinguística, como que você pode de fato utilizar melhor o poder da sua mente para você criar cada vez uma realidade mais próspera, mais abundante e cada vez mais sentido para você, tá ok? Vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada nos meus treinamentos, vou deixar um link aqui embaixo também, caso você queira fazer uma aplicação para participar de uma mentoria individual comigo. Realmente eu abro pouquíssimas vezes no ano, você faz a sua aplicação, assim que as inscrições estiverem abertas, você vai receber um contato aí, tá ok? Um grande abraço para você, muito sucesso, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí agora. Beijo grande no seu coração e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.